1 Samuel 28, do verso 3 ao verso 6, vamos ler nesta hora. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado adivinhos e encantadores, e ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem, e ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito em seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, diga comigo, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. Feche seus olhos, vamos orar nesta hora. Eterno Deus e bondoso Pai, toda hora é tua, Deus, mas essa em especial, que o Senhor me use, assim como estou usando este microfone, que eu seja apenas um instrumento, porque tudo vem de ti, ninguém tem coisa alguma se não vier do céu. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Edifica a tua igreja que tu compraste com preço, não de prata nem de ouro, mas com inestimável valor do sangue do Filho da tua obediência, para que cresçamos na graça, ó Deus, e o Senhor nos acrescente a porção de hoje, para que de fé em fé, de glória em glória, possamos alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor tem, porque esta profecia que Paulo falou à igreja de Filipos se cumpra em nós e vem se cumprindo, tendo por isso mesmo certo que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Assim nós te oramos agradecidos, amém, e graças a Deus. Amados, o texto que lemos fala de uma época em que Samuel, um dos homens mais influentes em Israel, já tinha morrido. Samuel, que foi consagrado ao Senhor desde o ventre pela sua mãe Ana. Samuel foi fruto de um voto, e às vezes eu costumo dizer que Deus permite coisas em nossas vidas, necessidade, escassez, para que nós possamos buscar o Senhor, e às vezes, no momento ali, a gente precisa tanto daquilo que a gente busca, que a gente condiciona ao Senhor, como fez Ana. Se tu me deres um filho, te darei todos os dias da minha vida. Era o que Deus estava precisando. Porque o momento que Israel vivia, antes do nascimento de Samuel e a sua consagração, e ele começou ainda menino a servir no templo, estava ali um sacerdote já velho, que tinha perdido a autoridade sobre os filhos, e os filhos, Ofni e Finéas, eram homens de Belial. O que quer dizer isso? Homens que, embora conheciam o sacrifício, nasceram ali servindo ao Senhor, mas eles não tinham temor e praticavam iniquidades. De sorte que Deus não estava feliz com aquela iniquidade ali no seu templo, e Deus precisava de alguém fiel para continuar o sacerdócio em Israel. E Samuel foi sacerdote, foi juiz e foi profeta. Ele acumulou 3 cargos. E um homem muito reto. E quando Samuel já era morto, Saul tinha sido rejeitado por Deus. Você conhece a história, porque Saul cometeu sucessivas falhas em desobediência a Deus, e isso é uma coisa muito terrível, a ponto que Deus rejeitou o reinado de Saul e disse: vou providenciar alguém, um homem segundo o meu coração. E ainda Saul vivo, Deus usou Samuel para dizer: olha, vai na casa de Jessé, o belemita, e unge, porque lá eu tenho alguém segundo o meu coração. E quem é que estava lá na casa de Jessé? Um adorador, um adolescente ainda franzino, ruivo, não de tanta estatura, mas que adorava o Senhor com a sua harpa enquanto cuidava de ovelhas, e aquele louvor estava chegando até o céu. Amém? Que coisa linda. Deus ama a adoração, Deus habita no meio dos louvores. Mas Jessé tinha muitos filhos, filhos até muito bonitos, altos, tanto que Samuel, quando chegou na casa de Jessé e o primeiro filho se colocou, ele pensou no seu coração: está diante de mim o rei de Israel. E Deus disse: não, Samuel, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E depois que passaram aqueles primeiros filhos, todos eles, Samuel perguntou: não tem mais nenhum? Disse: não, tem um lá ainda, ele é meio assim,
diferente, e mandou chamar de trás das malhadas, e era aquele que era o homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido com Saul ainda rei. Davi, que tinha vencido Golias, vinha vencer a Golias, e esperou o tempo de Deus para tomar o reino. Mas aqui, amado, Davi já estava ungido, mas ainda não podia ser rei, porque Saul ainda não tinha sido tirado. Mas Saul agora rejeitado por Deus, e rejeitado por quê? Entre tantas coisas, eu vou citar uma das coisas: ele não esperou que Samuel voltasse para sacrificar, e passou na frente, pegou lá do rebanho anátema, é dizer, maldito, desprezado, coisas que a nação que foi vencida tinha animais, ele tomou aqueles animais para sacrificar ao Senhor, que não era função dele, ele era rei, quem sacrifica é sacerdote, e ainda poupou o rei Agag, o rei da nação vencida, que Deus mandou exterminar, porque tudo era contaminado, e Deus não queria nenhum gado, nada. Ele pegou, distribuiu o gado, deu para os soldados, sacrificou o Senhor, e isso já vinha sendo muitos outros erros, e Deus rejeitou Saul. Enquanto Samuel era vivo, Deus ainda falava com Samuel, mas agora Samuel morto, o texto diz que Saul estava na iminência de uma batalha, e Saul temeu e estremeceu diante dos filisteus, que era um dos maiores inimigos de Israel, de sorte que ele agora busca uma resposta do Senhor, porque sempre no tempo de Samuel, Deus dizia: olha, vai, que vou dar vitória, ou faz assim, faz nessa estratégia. Mas agora, com Samuel morto, ele não tinha direção, e aí o texto diz que ele buscou o Senhor, verso 6 do capítulo 28, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim e Tumim, para os irmãos que talvez não lembre ou não leu, eram duas pedras que se chamavam luzes e perfeição. Essas pedras eram usadas no sacerdote, para o sacerdote, para saber a vontade de Deus. E Deus também falava através de Urim e Tumim, essas duas pedras. E ele tentou até por Urim e não ouviu a voz de Deus, e também não por profeta. Em cima desse texto, que nós acabamos de fazer essa sinopse, eu quero pregar, subalterno o tema, mas quando Deus fica em silêncio. Quando Deus fica em silêncio. Ou até poderia dizer, por que Deus muitas vezes fica em silêncio? É sério, amado. Nosso Deus, à luz da Bíblia, fazendo uma exegese de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que muitas vezes Deus silencia. E aí é algo muito importante para nós falarmos nesta manhã, porque é da natureza de Deus o diálogo, o relacionamento. Se voltarmos bastante na Bíblia, lá do princípio, Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, e diz o texto sagrado que não era o homem que procurava Deus, mas Deus, na viração do dia, ele vinha conversar com o homem todos os dias. Um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que sabia de tudo, mas ele queria despertar no homem esse interesse do relacionamento. Ele podia dizer, olha, eu sei de tudo, eu sei o que está no coração de Adão, Adão é perfeito, fez o que eu coloquei para fazer, porque o homem já trabalhava. Diz o texto sagrado que Deus colocou o homem para cuidar do jardim, e o homem ali já cuidava, lavrava a terra, deu nome aos bichos, mas Deus fazia questão de vir na viração do dia, porque Deus é um Deus de relacionamento. A Bíblia toda é Deus falando. Deus fala de Gênesis a Apocalipse, mas às vezes ele fica em silêncio. E por quê? É isso que a mensagem nessa manhã se propõe. Há até um hino de uma cantora neopentecostal, Cassiane, que diz, quando ele fica em silêncio é que ele está trabalhando. Na verdade, não só quando fica em silêncio ele está trabalhando, porque Jesus falou lá em João 5,17, porque meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Então eu quero assegurar aos irmãos que quando ele está em silêncio ou quando ele está falando, ele continua trabalhando, amém? Isaías diz, nunca se viu desde a antiguidade um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele espera. Se você espera em Deus, ele está trabalhando por você. Você tem aliança com ele, ele está trabalhando por você. Mesmo em silêncio, ele trabalha.
porque ele não cansa, não se fadiga. Pelo contrário, dá força ao cansado e ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, porque ele coloca o seu roache, seu espírito de vida naquele que espera nele. De sorte, amados, que alguns momentos da história Deus se calou. Podemos citar, primeiro exemplo, Abacuque. Abacuque começa o seu livro, e logo no capítulo 1, verso 2, na oração de Abacuque ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Deus estava tão indignado com a geração, o momento de Israel ali do profeta Abacuque, que Deus silenciou. Nós podemos ver à luz da Bíblia vários momentos, até um momento muito emblemático. Talvez você nunca observou, mas quando termina o Velho Testamento, a maioria das Bíblias, você vai ter 4 páginas em branco, até começar Mateus capítulo 1. São 400 anos de silêncio profético. Ou seja, depois da profecia de Malaquias, Deus não usou profeta nenhum por 400 anos. 400 anos, amados, não são 400 dias. Deus só rompe o silêncio com a voz do que clama no deserto, o cumprimento da profecia de Isaías na vida de João Batista. João Batista vem pregando no deserto: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ali ele começa a profetizar, a pregar, preparando o caminho de Cristo que haveria de nascer. Mas de João Batista para trás até Malaquias, 400 anos de silêncio profético. E muitas vezes Deus faz silêncio na minha e na tua vida. Talvez você já passou por isso. E talvez até nós não entendemos, mas vamos entender nesta manhã. Em primeiro lugar, eu quero falar algumas razões por que Deus silencia para conosco. Nós podemos pegar o exemplo de Jó para provar nossa fé, para que possamos dizer com nossas ações, não a Ele, porque Ele tudo sabe, Ele é onisciente, mas dizer ao tentador, até a nós mesmos, aos que nos cercam, que a nossa fé não está condicionada às bênçãos de Deus, ou até à profecia, porque tem crente que até foge da palavra, que é a profecia eterna e fiel, e muitas vezes ele procura aquela profecia mais tradicional do passado, né, do profeta. Tem crente, até não é o costume dessa igreja, mas eu conheço crentes que saem atrás de profeta, e aí é um perigo espiritual, porque muitas vezes essa prática vem algo que Deus não falou e ele pauta a vida por situações que Deus não falou. Primeiro, amado, Deus conhece tudo o que eu e você necessitamos, e Ele cuida de nós. Jesus disse o seguinte: se Deus cuida da erva, preste atenção, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, como não cuidarás de vós, homem de pequenina fé? Se Deus veste o lírio, mensagem de Jesus, no rudimento, primeiro ali do Evangelho, Sermão do Monte, Deus disse: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo, uma flor linda. Se Deus veste o lírio, cuida dos passarinhos, Deus está dizendo assim, na escala da criação, o que é mais importante? Quem está numa posição mais importante? O homem, o lírio ou os passarinhos? Claro que o homem é muito mais importante do que os lírios e do que os passarinhos. Se Deus cuida da erva, como não vai cuidar de nós? Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Então, com profecia ou sem profecia, Deus está cuidando de você. Aleluia. Profecia do profeta Eliseu, dizendo aos 3 reis que andavam no caminho de Edom, disse assim: olha, não vereis vento nem chuva, mas esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós e vossos demais. Deus é Deus em toda situação, amado, com profecia, sem profecia, na bonança, na escassez. Deus é Deus e é teu Deus. Ele diz: com amor eterno te amei, e com longanimidade te atraí. O amor de Deus não é um amor de semana, de meses, de ano. Os psicólogos ou aqueles que trabalham na área matrimonial dizem que o amor é dividido em ciclos de 7 anos, da palestra, né? Os coaches da vida. O casal tem aquele primeiro amor de 7 anos, depois o amor
desvanece ou entra em outra fase, é tanta história. Mas o amor de Deus para conosco é um amor eterno e intenso. E Ele mesmo declara, amados. E Ele não muda. Talvez você possa até pensar, olha, mudou os tempos, está difícil, vem as lutas, enfermidades, Deus não muda. Quando Deus desafiou o tentador em relação a Jó, Deus silenciou com Jó. Jó clamava, Jó passou por uma adversidade tremenda e Deus ficou em silêncio, porque Deus estava provando Jó. Claro que Deus não vai provar ninguém aqui no nível de Jó, talvez nem suportaria, Jó foi um caso à parte. Mas eu quero dizer que na tua adversidade, na tua luta, se Deus silenciou com você, pode ser que Deus esteja te provando. Se você não cair nos outros tipos que Deus me deu aqui, do tópico 2 em diante, uma das condições é quando Deus está provando. Até porque se Deus estiver nos provando e Deus falar conosco que está provando, a coisa muda. A tua fé não é a mesma fé de dizer assim, olha Senhor, aquela fé que Abacuque, e reclamou aqui no 1º capítulo, mas depois ele buscou, entendeu, e lá no 3º capítulo ele faz um hino de adoração muito lindo, um hino que coloca as condicionalidades, todas à parte, e declara que o amor dele a Deus, que a devoção dele a Deus, ela não está condicionada a nada daquilo que é importante para a vida humana. Que ele diz, ainda que a figueira não floresça, um dos principais alimentos de Israel, um dos 7 frutos da terra prometida, não haja fruto na vide, que é a videira, o 2º fruto da terra da promessa, dos 7. O produto da oliveira muita, o 3º fruto da terra prometida, dos 7. Nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei. Ele aprendeu o seguinte, eu vou me alegrar, mesmo que tudo que seja essencial na minha vida fale. O meu amor por ti, Senhor, é incondicional. É esse o modelo que Deus quer para o crente, provado e aprovado. Porque tem crentes neófitos na fé. E quando eu falo neófitos na fé, não estou falando dos novos não, às vezes os novos são até fiéis. Mas crente que muitas vezes desliza no conhecimento da palavra e faz aquela oração de colocar Deus na parede, né? Como que Deus fosse refém de alguém ou da oração de alguém. Senhor, se o Senhor não operar, domingo não vou mais lá. Ah, Senhor, se o Senhor não resolver a minha causa, então eu não leio mais a Bíblia, eu não oro, problema seu. Deus continua sendo Deus. Bom é entender, ou dizer como Asaf, foi bom eu ter sido afligido para compreender a tua lei. Ou dizer como Paulo, olha, sei estar em abundância, sei estar na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Deus precisa ouvir de nós. Isso é um degrau que cada um de nós temos que passar. Tem outros degraus. Enxergue assim como a escada de Jacó, que liga a terra aos céus, que os anjos de Deus sobem por ela e que Jesus está no topo. Tem crente que estaciona em um degrau e diz assim, eu já estou salvo, minha vida é essa. Ele não tem uma ambição espiritual de desejar com zelo melhores dons, de dizer, Senhor, hoje eu te conheço de ouvir falar, mas eu quero, como Jó, me ver com os teus olhos. Senhor, eu quero algo mais, Senhor, eu quero crescer na graça. O crente tem que ter alvo espiritual, assim como na vida, amado. Talvez na vida, quando você começou, você diz, olha, eu vou fazer tal curso, né? Você sai do curso secundário, eu vou fazer tal curso. Aí você faz aquele curso, começa a trabalhar ou não, eu vou fazer uma pós. Daqui a pouco você vê uma chance, vê, eu vou fazer tal coisa, eu vou abrir, vou empreender, e você vai melhorando sua vida. Você está numa casa, a situação chega, eu vou comprar uma casa mais ampla, porque eu quero dar um conforto. São alvos materiais. Tenha alvos espirituais em Deus. Tem irmão que diz assim, ah não, esse ministério é para o grupo ali de oração. O ministério da evangelização. E os sinais? Sinais não são ministério não. Sinais ele segue aos que creem. Evangelização é ministério de todo crente. Agora, se você evangeliza e você crê,
a Bíblia diz que os sinais seguirão a você, a mim, a cada um de nós, e em nome do Senhor você fará isso, 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 isso. E às vezes não. Olha, libertar cativo, pôr a mão dos enfermos, expulsar demônio para o pastor do grupo de oração, não é para você também. Tem alvo espiritual, diga, Senhor, eu quero mais de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes Deus fica em silêncio porque Ele está provando a nossa fé. Em segundo, quando saímos da posição, não estamos na posição certa, após de termos recebido uma ordem do Senhor. Então, se Deus já falou, está falado. Ele aí espera que nós ouçamos. Se nós não ouvimos, muitas vezes Ele fica em silêncio, esperando que a gente reconsidere e diz assim, mas Deus mandou ir para que lado? Ah, pastor, onde está isso? Está lá com a vida de Abraão. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Faz-te uma grande nação e tu serás uma bênção. Abraão sai da terra, sai da parentela em parte, que ele leva Ló com ele. Deus silencia com Abraão. E Abraão disse, olha, eu tenho uma promessa, Deus me deu uma promessa, que de mim fará uma grande nação, minha mulher é estéril. Eu sou de idade avançada, mas eu tenho uma promessa. Mas Deus silencia com ele. Num dado momento da caminhada de Abraão, há uma dissensão entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Que Abraão começou a crescer financeiramente, né? Financeiramente naquele tempo era ter gado, ter semoventes, né? E os pastores de Abraão discutiram com os pastores de Ló por causa da terra. E aí, num dado momento, Abraão teve que romper. Abraão é um homem de boa índole, um homem de Deus. Chegou para Ló e disse, olha, a terra está aí. Escolha para onde você quer ir. Se você for para lá, eu vou para cá. Se for inverso, eu vou. Ló olhou e viu as campinas que iam dar em Sodoma e Gomorra. Falou, ali está muito bom para o meu gado. Eu vou para lá. Abraão foi para o outro lado. Aí o texto sagrado lá, no capítulo 13 de Gênesis, versículo 14, diz assim, e disse o Senhor a Abraão, Deus rompe o silêncio. Aí o Espírito Santo, que é o escritor da palavra, usando Moisés, escreveu o Pentateuco, do qual o livro de Gênesis faz parte. Tudo que está na Bíblia, amado, está aqui para a nossa edificação. Se isso não fosse importante, não estaria assim. Preste atenção. Gênesis 13, 14, não precisa se abrir, para a gente ganhar tempo. E disse o Senhor a Abraão, vírgula, depois que Ló se apartou dele. Por que não disse antes? Porque ele estava fora da posição. Será que tem algum Ló na tua vida aí? Ló, eu estou falando, é alguma coisa que muitas vezes Deus não mandou você fazer. Não mandou você se aliançar. Não mandou você pactuar, ter aliança. Às vezes até alguma coisa, um pecado de estimação. E Deus já tinha falado antes, então Deus silencia. Ah, meu Deus, não sei o que está acontecendo comigo. No culto tem irmãos que choram, Deus usa profeta, para mim não vem nada. Examine, pois, o homem a si mesmo. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Aí Deus renova a promessa. Levanta agora os teus olhos desde o lugar de onde estás, para o norte e sul, oriente e ocidente, porque toda esta terra haverei de te dar a ti e a tua descendência, e farei tua nação como o pó da terra. Levanta, percorre. Aí Deus falou com ele. E ele ali recobrou o ânimo. Que coisa linda. Isso é muito importante, amado. Tudo Deus já providenciou para mim, para você, para aqueles que o amam. E às vezes há um hiato aí, um tempo entre aquilo que Deus preparou e nós tomarmos posse. Quando eu falo que preparou, não estou falando só do céu de glória, lá quando você chegar lá, não. Estou falando de coisas que Deus já reservou na glória, mas que é para essa vida, e muitas vezes a gente adia a bênção de Deus na nossa vida, pelo nosso proceder. Ah, pastor, como é que você faz isso? Com base em quê? Gálatas 4, 1 tem um versículo cheio do Espírito Santo, escreve à igreja da Galácia dizendo, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, pare um pouquinho aqui, herdeiro é quem tem uma herança, mas se ele for menino, tem a mesma paridade. Enquanto o herdeiro é menino e nada se difere do servo, embora sendo o senhor de tudo, precisa de tutores e curadores. Sabe o que ele está dizendo? Um herdeiro tem uma herança, mas se ele for menino,
ele vai ter que ter alguém sobre ele, estabelecido pela lei, um curador, um tutor, para gerir as coisas dele, porque como menino, a legislação brasileira não deixa, a legislação também lá da Galácia não deixava ele tomar posse de nada. Trazendo para o espiritual o que Paulo está dizendo, se formos menino em relação às coisas de Deus, preste atenção, mesmo sendo herdeiro em Cristo das coisas de Deus, vamos precisar de tutores e curadores sobre nós, ou seja, a gente não pode tomar posse, não pode receber, porque muitas vezes nós estamos adiando aquilo que Deus tem na nossa vida. Isso é muito profundo. Precisa de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. É como um pai disse assim ao filho: ó, você está com 16 anos, eu já comprei aqui um carro zero, mas você só pode pegar os 18, então está aqui, está comprado, vai ficar lá novinho na garagem, guardado, vou cobrir. Quando você fizer 18, você pega. É a mesma coisa trazendo para o espiritual. Quanto mais a gente tem intimidade com Deus, quanto mais a gente cresce em Deus, mais bênçãos que já estão liberadas chegam a nós. E muitas vezes nós não crescemos e queremos que as bênçãos cheguem, mas nós não temos condição de administrá-la. Porque se muitas bênçãos de Deus chegam à nossa mão sem uma estatura de fé, muitas vezes dizimamos tudo. E não tem proveito, porque nós não estamos preparados para administrar. É como aquele filho pródigo, aquele que saiu da casa do pai, pegou uma herança grande e foi viver dissolutamente, virou mendigo, teve que voltar a pé, surrado pela vida, melado de lama de porco, com o seguinte discurso: eu vou pedir ao meu pai que me faça de mim um empregado. Eu era filho, mas não quero nem mais ser filho. Então, vou dizer, eu vim para o Senhor me dar uma função de empregado. Só que filho é filho, amado. O pai restaurou tudo na vida dele. Deu-lhe vestimenta, calçado para os pés, anel no dedo. Restaurou tudo e colocou ele no lugar de filho. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro, amados, quando há transgressão em nós, transgressões habituais, aquela transgressão que muitas vezes Deus, aqui o exemplo de Saul cai bem nisso. Saul cometia transgressão em série, amados. Isso é um terrível. Poupou o rei dos amalequitas, não destruiu o mal da vaca, cordeiro, coisas anátemas de suada, guardou, passou na frente, sacrificou no lugar de Samuel. E quando Samuel voltou, disse: o que está acontecendo aqui, esse sacrifício tudo? Disse: não, você demorou, e eu resolvi sacrificar aqui com as coisas que não era. Olha, que na lei de Deus só podia sacrificar de coisa santa. Aquilo que é santo preparado para o Senhor, ainda tinha regra, tinha que ser primogênito, sem defeito. Ele pegou lá do rebanho dos amalequitas, uma nação vencida, tudo errado, sacrificou o Senhor. E quando Samuel chegou, o Senhor usou Samuel e disse assim: o Senhor te rejeitou, virou, e Samuel disse isso e virou para ir embora. Sabe o que foi que ele fez? Segurou a ponta do vestido do sacerdote com tanta força que rasgou. Aí Samuel volta e diz: o Senhor rasgou o seu reinado também. E aí ele disse: agora eu sei que Deus já tem ungido outro. Ficou tentando matar Davi. E nessa condição pecaminosa, veio aquele texto que a gente leu. Ele chegou na guerra com Samuel já morto e Deus silenciado com ele. Davi, quando estava em pecado, escreve em um dos salmos uma coisa muito linda: enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos por causa do meu gemido todo dia. Confessei-te o meu pecado. Aí que está a beleza, amado. Se confessarmos nosso pecado, Deus é fiel. Muitas vezes rompemos o silêncio de Deus quando reconhecemos: Senhor, erramos mesmo, eu fiz o que não devia ao Senhor. E aí o Senhor agora volta, porque Ele é misericordioso. Ele é presto, é pronto a perdoar. E aí agora Ele fala ao rei Davi. Isso é maravilhoso. Mas eu vou ser breve nesse, que eu estou aqui lutando contra o relógio. O relógio não se converte. Mas, amado, em quarto, às vezes o silêncio de Deus não é silêncio. Isso é interessante demais. É porque Deus está falando conosco, mas falando aquilo que não queremos ouvir. Então nós reputamos que não é Deus ou que é silêncio.
Porque nós queremos ouvir um determinado discurso. Você vê aquela pessoa que quer ouvir uma coisa. Se fala outra, diz, não é Deus não. É igual aquele crente que tem preguiça de ler a Bíblia. E ele faz assim, eu vou usar Urim e Tumim. Como é, pastor Daniel? Ele fecha a Bíblia, fecha os olhos assim. Ô Senhor, tu sabes todas as coisas. Estou atrasado, acordei tarde, não valorizei te buscar. Já venho fazendo isso há meses, mas tu é misericórdia. Aí ele abre a Bíblia. Aí cai no Salmo 95, o último versículo. Hein, João? Vossos pais me provocaram a ira no deserto, nas águas de Meribá. Pelo que jurei na minha ira, não entrarão em meu repouso. Isso aqui não foi Deus, não. Peraí. Eu vou fazer de novo. Aí ele aí fecha a Bíblia, aí ele diz, Senhor, tu misericórdia, fala comigo. Aí ele abre, né? Ele aí já bota o dedo mais para lá, viu, Camilo? Mais para baixo. Novo Testamento, que o velho às vezes é duro, né? Aí ele abre no Novo Testamento, aí cai naquela palavra que Jesus disse, ajuda. O que tens que fazer, vai e faz logo. Ele diz, não, peraí, não foi Deus. Não foi Deus. Aí ele fica nessa loteria. E não é o que Deus preparou para nós. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Tem que se disciplinar para ter tempo para falar com Ele. Deus é um grande rei, que tem uma aliança com nós. Ele precisa de atenção, Ele precisa do nosso amor. Nossa atenção é fruto do amor. Se você ama, você não ama sua esposa? Desde quando você namorava lá, né? Você fazia de tudo para estar com ela que você ama. Hoje você é casado, você continua amando, você sempre tem tempo. Então com Deus é a mesma coisa. Quem a gente ama, a gente arranja tempo. A gente só não arranja tempo para quem a gente não ama, que é até a distância. Mas quando amamos, amado, relacionamento é consequência do amor. E aí um exemplo, Balaão, um homem cheio de Deus. A Bíblia diz que Balaão tinha visão com olho nu, a olho aberto. Ou seja, ele não fechava os olhos para ter visão. Ele olhando aqui como eu estou, Deus mostrava a ele coisas. Um profeta que havia em Moabe. Mas o rei de Moabe dizendo, olha, Israel está subindo aí do Egito, está subjugando as nações, é um povo abençoado, venceu os egípcios, e vai passar aqui pelo nosso território. E eu só vou atacar se você, que é usado por Deus, disser que eu posso atacar, porque senão não vou. Só que tem um negócio, ó. Você vê que esse negócio de suborno é velho, viu? Pegou uma soma grande de dinheiro e disse assim, eu vou te dar isso aqui de dinheiro se você amaldiçoar o povo de Israel. Você amaldiçoando, eu vou. Porque você é usado por Deus. E ele aí cresceu os olhos, ó, o cifrão. Aí Deus disse a ele, você vai, mas você vai dizer o que eu te falar, e não o que o rei de Moabe quer. Deus não falou? Ele não viu, não. É como que ele disse assim, Deus não falou comigo, Deus está em silêncio comigo, porque eu quero é o dinheiro. Aí Deus tirou a visão dele e colocou no jumento. O jumento começou a ver o anjo com a espada desembainhada, e por 3 vezes o jumento refuta em passar por um caminho, porque o anjo ia executar os dois. E ele começou a se virar pelo jumento. Toma chicotada, maltrata o jumento. Aí o jumento fala em bom hebraico. Já pensou um jumento falando hebraico? Fala, viu? Se Deus quiser, fala, viu? O jumento olha para ele em um bom hebraico e diz assim, eu te sirvo tanto tempo, alguma vez já me comportei assim? Você não está vendo o anjo do Senhor? E quando falou, os olhos dele aí abriu. Aí ele disse, não dá para lutar contra esse Deus. Aí ele lembrou da palavra. Eu vou, mas vou falar o que Deus quer que fale. E quando chegou lá, o rei de Moabe disse assim, ele vai profetizar. Ele disse, não estou vendo o povo todo. Realmente, o povo era muito grande. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, por estudo teológico, cerca de 2.600.000 a 800.000 pessoas, quase a população da grande Salvador. E ele disse, não estou vendo todo mundo. Ele vai para outro canto. E na terceira vez, agora estou vendo todo o povo, né, de uma montanha alta. Aí ele fala, recebi ordem para abençoar e não para amaldiçoar. Não vale encantamento contra Jacó, nem contra Israel. O rei, não é isso que eu quero, eu te paguei. Não, fica com o teu dinheiro. Eu quero falar aquilo que o Senhor mandou falar. Aleluia. Quem pode dizer aleluia, amado? Louvado seja o nome do Senhor. O mais interessado em falar conosco é Deus. A Bíblia é Deus falando. O lindo versículo, amado, do capítulo 1 de Hebreus diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho,
Amém? O verbo de Deus, a palavra. Nos momentos de silêncio de Deus é importante, amado, nós nos autoexaminar para sabermos se há algo para que possamos, o que devamos fazer. E aí eu quero entrar na parte final da mensagem, falando em ações que rompem o silêncio de Deus. Deus sendo Deus Todo-Poderoso, há situações que mesmo Deus estando em silêncio, Ele não resiste. Por que isso? Porque Ele deixou na sua palavra. E quando Ele deixa, Ele vela pela sua palavra para se cumprir. Ele disse a Jeremias, o que vejo Jeremias, vejo um ramo de amendoeira, vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, amado, a primeira ação que rompe o silêncio, eu não sei se você pode estar vivendo o silêncio de Deus, mas você vai aprender nesta manhã que você pode romper esse silêncio de Deus. Primeiro, a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não despreza. Em Isaías 66, verso 2 diz, porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas foram feitas, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Para o pobre de espírito que treme da minha palavra. E Davi no Salmo 51 diz isso. Sei, Senhor, que amas a verdade no íntimo e no oculto, faz-nos conhecer a sabedoria. Purifica como isopo. Ele diz, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Quando o homem quebranta seu coração de verdade, como fez o rei Ezequias recebe uma sentença de morte, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus falou pela boca de Isaías, era a palavra. Isaías deu o recado e começou a andar, saindo da extremidade do palácio. E Ezequias vira para a parede e começa a orar, dizendo, Senhor, eu andei nos seus caminhos, eu destruí os altares que meu pai fez a Moloque, tudo que meu pai fez que provocou a tua ira, o rei Acais, eu desfiz, restaurei o culto. E ele começa a lançar as suas razões diante do Senhor. Apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. É um versículo lindo. E diz que ele, antes de terminar a oração, Deus fala a Isaías, que já estava andando, saindo do palácio, volta e diz a ele que eu dou mais 15 anos. A atitude quebrantada do rei Ezequias, aquele quebrantamento genuíno, gerou o rompimento do silêncio de Deus, que deu uma profecia. Entrou em silêncio, mas agora Deus manda o profeta falar de novo. Interessante isso. A fidelidade, amados, é o segundo tópico que eu quero falar, que a fidelidade é a fé em atividade. Fé no sentido de obediência a Deus, não fé no sentido só de obter bens, né? A fé é tão usada para obter bens. Olha, Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar aquele bem que eu quero, amém. Mas a fé, essa mesma fé pode dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode me encher da tua graça e eu ser um diferencial para ti nesta geração. Olha, Senhor, eu creio que aquele carro que eu quero, uma Lamborghini, já pensou? De não sei quantos mil o Senhor pode me dar, amém. Mas creia também que, olha, Senhor, Paulo tinha praticamente os 9 dons, eu quero ter a mesma quantidade de dons de Paulo para usar na tua obra. A mesma fé. É só canalizar a fé para o querer de Deus. E você pode ter a Lamborghini cheia de dons de fé. Problema nenhum também, que é melhor ainda. Aí você vai dirigindo a Lamborghini, falando em mistério, tendo discernimento, profetizando. Amém, amado? É uma bênção. É. Mas muitas vezes as pessoas canalizam muito para aquilo que eu posso receber, mas eu não quero compromisso. Porque se tiver dons, vai ter que trabalhar para o Senhor. Aí estreita tudo. E quem trabalha para o Senhor é estreito. Às vezes você está assim, o Senhor vai falar com você, sai agora, às vezes a noite chuvosa. Vai na casa tal e tal e tal, como fez com a Anania. Lá tem um vaso que eu quero, é vaso meu escolhido. E quem estava lá era Paulo, que matava cristãos. Mas vai lá porque é vaso meu escolhido. Restaura-lhe a visão. Ananias teve que sair, vai lá na rua chamada direita, na casa, ora por Paulo, Deus recobre a visão. E se pedirmos só a Lamborghini, eu vou ficar na Lamborghini dormindo, depois vai sair para passear. Então está vendo como são as coisas? Então aprenda a ter o bem de Deus junto com o querer de Deus. Amém, amados? Salmo 101, verso 6 diz, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra,
para que se assente comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Deus tem serviço na terra. No ministério de Isaías, no chamado de Isaías, Deus já diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías, depois de restaurado, já tinha passado pelo altar, já tinha uma brasa viva que o anjo tirou com tenaz, já tinha tirado a iniquidade. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos disso, amados. Renovar a aliança, ser sarado pelo fogo do altar do compromisso de Deus. Em terceiro, o exercício de misericórdia e amor ao próximo rompe o silêncio de Deus. Então nós falamos primeiro, um coração quebrantado. Segundo, uma fé em atividade rompe o silêncio de Deus, porque Deus está procurando fiéis da terra para dar compromisso. Isso rompe o silêncio de Deus. E em terceiro, esse é muito lindo, muito lindo. O exercício da misericórdia, o próximo. Está no livro de Isaías um texto que eu amo demais. Porque o povo disse assim, dizendo: por que jejuamos nós? Presta atenção, o jejum é bom? Jejum é bom. Eu quero dizer a você que não existe só jejum de alimento, não. Existe jejum de pecado. Sabe o que é jejum de pecado? É você dizer o seguinte: eu não quero pecar, eu estou em jejum. É um jejum até que agrada mais a Deus do que jejum de alimento. Porque quando você jejum de alimento, você aflige sua carne. Mas o jejum de pecado, você agrada o coração de Deus. Assim, o pecado está ali, a bandeja do inferno, do diabo está sendo oferecida, mas eu não quero pecar. Faz como fez Daniel. Daniel foi extraditado da sua nação para a Babilônia, uma cidade imensa. A Babilônia naquele tempo era um império colossal. Podia dizer assim: eu estava lá, serviu o Senhor, mas Deus deixou o rei tomar tudo. Eu vim para cá, trazido como um homem sábio para servir o rei botou aí comida, mulheres, eu vou cair na gandaia. Não. Sabe o que foi que Daniel fez? Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel entrou em jejum. Mas não foi de comida não, que ele disse: eu não quero as iguarias do rei, os pratos sacrificados. E chamou Arioque, o capitão da guarda, e disse: você vai trazer para mim só legumes. Ao cabo de 10 dias o rei chamou os cativos, que eu quero olhar como é que está a aparência. Aí Deus confundiu os nutricionistas, porque ninguém comendo só legumes fica mais viçoso do que quem come carne e outras coisas. Mas que se Deus está no negócio, quando Deus está no negócio, amado, até a ciência tem que se dobrar. Amém? Mas Daniel tomou uma decisão. José tomou uma decisão. Era empregado doméstico na casa do governador, a mulher do governador se engraça com ele, a mulher a guardar segredos, ficava ali tudo tico-tico no fubá. Qual o problema? Mas ele amava a Deus. E quando a mulher intentou contra ele, ele não só recusou, como ele fugiu. Fugiu, que ela disse assim: mas espera aí que eu te pego. Pegou pela roupa e ele disse: aqui, levantou calúnia, tentou me violentar aqui a roupa dele, inventou um falso, ele foi para a prisão. Mas ele honrava a Deus. Da prisão ele saiu para ser imperador do Egito. Porque quando você honra a Deus, Deus honra você. O problema é que muitas vezes não obtemos vitória, porque na primeira tentaçãozinha, muitas vezes o cristão, nós não, né, mano? Nos cobre com debaixo do sangue de Cristo. Mas às vezes um cristão que falha, cede. Não. Aprenda a jejuar. Jejuar, primeiro, o melhor jejum do crente, aprende isso aqui, viu? É o jejum de pecado. E o crente, às vezes, faz isso até inconsciente. Então, se está fazendo jejum de pecado, continue. Não peque, não, agrade a Deus. Mas aqui dizia: por que jejuamos nós e tu não atenda? Por que afligimos nossa alma e tu não sabes? Aí Deus diz: nos dias que jejuai, continuai no vosso negócio, nas vossas empresas. Requereis o vosso trabalho dos seus servos. Ou seja, imagine um jejum que eles não se isolava para falar com Deus, ficava levando a vida. Não é só privar do alimento e ficar cuidando de negócio, não ora. Tem crente que diz assim: não, eu estou em jejum. Mas sai, vai para o shopping, compra, e vai para cá. Não, está em jejum, se recolha para buscar Deus. Porque o jejum é um momento que você se reserva para buscar Deus. Então eu, quando jejum, amado, vou contar a minha bênção aqui. Eu procuro feriado, o dia que eu não posso trabalhar, para jejuar. Então, domingo de manhã, que já venho para a casa de Deus. Agora, num jejum, dia de trabalho, não dá certo. O funcionário, às vezes, erra, você se aborrece, às vezes você vai repreender, se aborrece. Não é jejum.
Então a gente tem que fazer um jejum com qualidade, né? Hoje, até por questão de saúde, eu só posso jejuar de pecado, não posso nem jejuar mais de comida, viu? E funciona, o jejum de pecado é melhor do que o de comida. Mas, amados, aqueles homens estavam falando lá no ministério de Isaías a Deus: olha, não faço isso. Aí Deus diz assim: olha, não é esse o jejum que eu escolhi. Deus está dizendo que não está pouco preocupado com o jejum de alimentos. O jejum que Deus quer, qual é, amados? Porventura não é esse jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. Está dizendo, ó, larga o pecado. Principal. Que desfaça a atadura do jugo, pare de julgar os outros, e que deixe livres os oprimidos, e despedace todo o julgamento, aquela coisa com o próximo, né? Porventura não é também que reparta teu pão ao faminto? Olha aí, você tem exercido misericórdia ao faminto, que recolha em casa os pobres abandonados. Isso a gente não pode nem fazer, naquele tempo é possível, né? Hoje botar alguém dentro de casa é um perigo terrível. Você pode muitas vezes designar para um local, dar uma bênção, bota num local que a pessoa possa, bota um viciado numa casa de recuperação, pega o telefone, liga para alguém, olha, tem vaga, alguma coisa, né, amados? E aí ele diz: e quando vires o nu, cubra, não te esconda da tua carne. Então, verso 8, romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente virá. Quer ser curado, amado? Cumpre isso aqui, ó. Sempre dá certo. E muitas vezes a pessoa quer a cura de Deus. Olha, eu estou doente, quero cura. Sim. Exercita a misericórdia? Não. Faz jejum de pecado? Não. Tem feito benevolência, misericórdia às pessoas? Não. Tem deixado o julgamento, a atadura, estender o dedo? Não. Você quer cura? É um condicional de Deus. Claro que Ele pode curar, mas aqui tem um texto lindo. Quando você cumpre isso aqui, a Bíblia diz que então romperá a tua luz como a alva, e a cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante do Senhor, e será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e Ele te responderá. Você rompeu com o silêncio de Deus, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo, o falar iniquamente, deixar a maledicência, se abrir a tua alma faminto e fartar a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Aleluia. Em quarto e último, a adoração aliada à humildade e à fé, ela rompe o silêncio. O exemplo para nós contextualizar esse tópico e encerrar. Estou no último tópico, amado. Jesus foi enviado para salvar Israel. Amém? E foi o que eu falei? Jesus foi enviado para salvar Israel. O ministério dos gentios começou com os apóstolos. Depois que Jesus terminou, ele disse: agora ide por todo mundo pregar o evangelho. Então Jesus não veio para os gentios no primeiro momento, veio salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não era tempo do gentio receber bênção. Aí ele está andando numa terra de gentios, cidade de Tiro e Sidom, terra de passagem. Vem uma mulher sidônia, ou Ciro Fenícia, está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, se prostra e diz: Senhor, a minha filha está tremendamente atormentada. Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse: não chegou o seu tempo. Você está na fila, mas a fila está grande, que é o tempo de Israel. Jesus fazia milagre em todos os tempos de Israel, Galileia, Judeia. Aí Jesus, para exemplificar essa questão do tempo, Jesus diz: não é justo pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aí aquela mulher, com uma adoração, que ela já estava prostrada, porque a palavra adorar vem do verbo grego proskuneu, que quer dizer prostrar-se e beijar. Então, ela estava num estado de adoração, prostrada, quando ela fez o pedido. Agora, com humildade, ela grande, ela diz assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos, aquilo que sobrar. Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. A mulher arrancou a bênção fora do tempo. Vai que com essa palavra a tua filha já salvou. Não era tempo do gentio, ela recebeu. Então, mas talvez não seja nem tempo da tua vitória, mas se você tiver adoração, humildade e fé, você rompe o silêncio de Deus. Aleluia. E um bom lugar de adorar essa mulher, na igreja. Às vezes em casa tem os filhos, tem a televisão, os pobrinhos. Vem à casa do Senhor adorar.
Que coisa linda, amado. Vamos ficar de pé e eu convido o Ministério de Louvor